Oi, eu sou a Arity Júlia e você tá no Book Tips, nosso quadro de Feminilidade Redimida, em que a gente fala de livros, dá dica de livros e fala alguma coisa sobre o livro que a gente escolheu, né? O livro de hoje é esse aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que a gente ama, né? Vocês já sabem, a gente ama e é sempre que eu posso eu leio alguma coisa dele. Inclusive, esse aqui, esse Cristianismo Puro e Simples, é o tipo do livro que, assim, eu li, quer ver, a primeira vez em 2006. E de lá pra cá eu revisitei esse livro várias vezes, porque esse é o tipo de livro que é muito legal. Ele fala das coisas básicas, né, do que nós cremos, mas ele fala de uma maneira super tranquila, gostosa de ouvir. Inclusive, ele é a transcrição praticamente de programas de rádio que foram ao ar entre 42 e 44, lá na Guerra Mundial, tal, na Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial? Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial. E aí, ele fazia esses programas falando sobre o cristianismo e tal, e aí acabou virando livro, ele que mesmo, né, transcreveu, e tem algumas passagens que são, assim, maravilhosas. Eu vou ler uma para vocês, que é uma das minhas preferidas desse livro. Ele é muito engraçado aqui. Um homem que fosse somente um homem, dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido ou o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é de fato o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior, né? É muito engraçado porque as pessoas que não são, né, aquelas pessoas que falam que Jesus era um grande mestre, e eu não sou cristão, eu apenas sigo aquilo que Jesus falava, né? Como se ele fosse, assim, um grande mestre da moral ou coisa e tal. Tira algumas coisas fora do contexto, né? E aí o que ele tá falando é que a gente tem que levar a vida de Jesus toda em consideração para saber se realmente a gente acredita nele ou não, né? E é um argumento, assim, muito interessante. Enfim, uma outra coisa que ele fala, muito poética, é que, assim, ó, nosso pensamento só pode ir adiante por ser uma gota tirada do oceano da inteligência divina. Ai, gente, não é uma coisa linda? Então, assim, eu super recomendo, porque ele não vai falar assim, é cristianismo puro e simples, mas ele não vai falar assim sobre Deus, aí sobre as pessoas, sobre o Espírito Santo. Ele não fala sobre os temas da teologia sistemática que são básicos. Ele fala assim sobre a vida, sobre o cristianismo prático. E eu super recomendo para quem quiser conhecer um pouco dele, quem nunca leu, para quem já leu também, um livro que, apesar de eu ter já uma caminhada aí de ser cristã, é um livro que vale muito a pena revisitar várias vezes. Ele tá até todo tronchinho, mas é porque eu tô sempre dando uma olhadinha nele. Super recomendo.